Agora vamos falar um pouquinho sobre as decisões tomadas por grupos. Algumas decisões são tomadas por grupos e não por indivíduos isolados. Nesses casos, os indivíduos tendem a debater perspectivas diferentes com o intuito de buscar uma solução satisfatória. Então, qual é a principal vantagem de trabalhar em um grupo? É que esse grupo, se ele for formado com uma diversidade considerável, esse grupo vai ter perspectivas diferentes, pontos de vista e experiências anteriores diferentes. Consequentemente, eu vou ter uma riqueza muito grande de visões de mundo. E quando eu contraponho essas visões de mundo, eu vou gerar discussão, e essa discussão gera o que eu chamo de erosão criativa, e consequentemente eu vou conseguir gerar várias soluções, para que depois eu possa analisá-las e identificar qual seria a mais satisfatória. Agora, isso sempre ocorre? Não. Em alguns momentos, o grupo não consegue fazer esse debate de ideias. E quando isso não ocorre, esse grupo simplesmente perde a serventia. A utilidade do grupo é justamente a troca de experiências e pontos de vista diferentes. Sem isso, eu simplesmente não tenho por que trabalhar em grupo. Em relação ao consenso fácil demais, senhores, em alguns grupos existe pouco debate. Todos concordam facilmente sem nenhum grau de conflito. O consenso é obtido sem grandes esforços. E eu lhes pergunto, isso é bom? Conforme a gente acabou de discutir, o grupo serve para gerar discussão, porque por meio de discussões eu consigo ter melhores possibilidades de soluções, melhores alternativas. Quando o grupo não discute, quando eu chego num consenso fácil demais, esse grupo simplesmente perdeu a utilidade. Um grupo está diretamente relacionado com a sinergia. O que é a sinergia? É quando o todo é maior que a soma das partes. Todo mundo trabalhando junto geraria soluções melhores do que se cada um estivesse trabalhando individualmente. Agora, quando eu tenho consenso fácil demais, todo mundo concorda com todo mundo. Então, que erosão criativa eu tenho aí? Provavelmente, eu vou ter as soluções que 2 ou 3 pessoas criaram e com as quais os demais concordaram. E o grupo simplesmente perde seu sentido de ser. Então, não. Quando o consenso é obtido fácil demais, isso não é bom, porque o grupo simplesmente perde a principal vantagem, que é a possibilidade de gerar erosão criativa. Aqui é importante a gente discutir o conceito de pensamento grupal. O pensamento grupal, também conhecido como groupthink, é um fenômeno caracterizado pela supressão dos pontos de vista diferentes dentro de um grupo, o que dá a falsa impressão de consenso. Então, se um grupo perde a possibilidade de debater, o que acontece? A gente chega em um consenso fácil. Esse consenso fácil, ele dá uma impressão de que a gente tomou uma boa decisão, porque todo mundo concorda. Quando isso ocorre, a gente chama de pensamento grupal. Então, no final das contas, a gente tem uma ou outra pessoa que está pensando, que está efetivamente buscando alternativas, e os demais simplesmente se limitam ao papel de concordar com aquilo. Nesse caso, que é o pensamento grupal, o grupo perde completamente a capacidade de análise. Por quê? Porque esses pontos de vista diferentes, eles acabam ficando suprimidos por causa de 2 ou 3 pontos de vista. Às vezes eu tenho uma pessoa dentro da organização que tem uma capacidade de persuasão muito alta e talvez tenha um poder hierárquico muito alto na organização, e aí as pessoas se veem meio que obrigadas a concordar com tudo que aquele indivíduo fala. Nesse caso, a gente tem o pensamento grupal. Essa diversidade fica suprimida por causa de fatores como poder, que está muito concentrado em um indivíduo, ou porque esse indivíduo tem uma capacidade de persuasão muito elevada. Quando eu percebo que eu estou tendo consenso fácil demais, eu posso ligar uma luz, opa, isso é um sinal de que aqui existe pensamento grupal. E aí, nesse caso, eu tenho que repensar os meus processos de trabalho em grupo para contrabalancear esse fenômeno que é tão indesejado. Quais são os reflexos do pensamento grupal? O primeiro é a conformidade inquestionável aos padrões de comportamento e pensamento aceitos pelo grupo. Então vamos imaginar uma oportunidade que a empresa visualiza de lançar um novo produto.
ou de investir em uma nova tecnologia de processo produtivo. Se dentro dessa equipe que está tomando a decisão eu tenho só pessoas muito conservadoras, ou eu tenho pessoas que sejam conservadoras trabalhando com pessoas que não sejam. Só que essas pessoas que são conservadoras, além de muito persuasivas, ainda possuem um poder hierárquico muito maior do que os demais. O que vai acabar acontecendo? Eu vou perder essa oportunidade de entrar no mercado com um novo produto ou inovar meus processos produtivos, justamente porque a percepção de conservadorismo acaba sendo aprovada e validada por todos os membros do grupo. Então, esse é um sinônimo esse é um sinal de pensamento grupal. Segundo, normalmente existe pressão para que perspectivas divergentes não sejam apresentadas e discutidas. Se você está trabalhando em um grupo e você tenta falar alguma coisa diferente e olham para você daquele jeito que te deixa desconfortável, ou fazem comentários ironizando o que você está falando, o que vai acontecer? Provavelmente você que tem uma ideia diferente, você não vai querer falar mais. Um bom exemplo disso é o da NASA. Há alguns anos, na verdade muitos anos, a NASA foi lançar um dos primeiros foguetes no espaço. E o que aconteceu? Um dos engenheiros responsáveis identificou que havia um problema no projeto. Só que os demais, eles responderam da seguinte forma: a gente é a NASA e a NASA não erra nos projetos de foguetes. E eles ironizaram e chegaram até a excluir. Saiu um documentário, inclusive. Excluíram esse engenheiro até dos horários de almoço. No dia da votação final, esse engenheiro que havia identificado o problema, ele votou a favor do lançamento do foguete, assim como todos os demais. Por quê? Justamente porque ele havia sido pressionado para que ele se comportasse e decidisse da mesma maneira que os demais. Qual foi o resultado disso aí? O foguete explodiu, certo? Então, sempre que você deixa de analisar os pontos de vista diferentes, porque você considera que a maioria é que tende a estar certa, você está perdendo a oportunidade de identificar onde é que estão as grandes oportunidades ou as grandes ameaças de um projeto em que envolve tomada de decisão. Discutindo agora a questão do pensamento grupal e da decisão, eu proponho a seguinte questão: como o pensamento grupal influencia negativamente o processo de tomada de decisão em grupos? Por que, afinal de contas, o pensamento grupal é ruim? É por todos esses motivos que a gente já falou. O pensamento grupal, ele acaba com a possibilidade de discussão. E sem discussão, não é possível identificar o que daria errado em uma decisão. Porque a gente discutiu no começo dessa disciplina. O processo de decisão é sempre subjetivo, então depende muito das preferências e experiências de quem está decidindo. Se só uma pessoa está decidindo, provavelmente a decisão vai ser muito enviesada. E se tem várias pessoas decidindo, mas essas pessoas não têm voz ativa no grupo, a lógica é exatamente a mesma. Eu vou ter uma decisão extremamente enviesada. Agora, se as pessoas podem discutir e trocar ideias e pontos de vista diferentes, provavelmente eu vou reduzir esse problema e aí sim eu vou conseguir obter sinergia positiva a partir do meu processo decisório em grupos. Continuando a discussão a respeito do pensamento grupal e da decisão, quais seriam os problemas? Bom, primeiro, são poucas alternativas que tendem a ser geradas. Depois, a análise das alternativas tende a ser enviesada. Terceiro, a solução obtida tende a ser pouco satisfatória. Então vamos resgatar o processo decisório. Em um determinado momento, o que você faz? Você faz o diagnóstico. Se existe pensamento grupal, esse diagnóstico vai ser equivocado, porque ele vai ser baseado em poucos pontos de vista. Depois, quando eu estou levantando alternativas de ação, eu também vou ter problemas. Por quê? Porque as pessoas vão ter medo de discutir, de apresentar o que elas acham que poderia ser feito como solução. Consequentemente, eu vou gerar poucas opções, poucas alternativas de ação. Outro problema.
Na hora de analisar essas alternativas geradas, eu também vou ter problemas. Por quê? Porque essas poucas pessoas que ditam o pensamento grupal é que vão enviesar todo o processo de tomada de decisão. Porque quem é que vai analisar cada alternativa? São elas. E vamos pensar o seguinte. Imagina que a pessoa que gerou as alternativas é a pessoa que sozinha vai discutir e vai analisá-las. Provavelmente ela vai falar o seguinte: a minha decisão, a alternativa que eu propus é melhor, certo? E se não tiver ninguém com voz ativa no grupo para falar não é por causa disso, daquilo, o grupo provavelmente vai concordar e aí a gente vai ter uma decisão no final das contas pouco satisfatória. É por isso que o pensamento grupal é tão ruim quando a gente pensa em tomada de decisão em grupo.